amigo internauta, eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o programa Super Dicas. Este é o penúltimo episódio da série sobre o perfil de provas da Fundação Carlos Chagas. Hoje vamos falar sobre a disciplina de Direito Constitucional. E quem traçará o perfil de provas de Direito Constitucional da Fundação Carlos Chagas é meu amigo professor Rodrigo Mesquita. O cara é muito fera e vai dar aí altas dicas para você arrebentar nas provas de concursos que forem organizados pela Fundação Carlos Chagas. Mestre Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Super Dicas da Degrau Cultural. Eu agradeço muito, Luiz Fernando. Assim, é sempre um prazer poder gravar, né, os programas de dicas para Degrau Cultural junto com o meu amigo Luiz Fernando, né? E esse vai ser um programa muito especial, né? Nós vamos conversar a respeito do perfil, né, da banca em relação ao direito constitucional da FCC. Então, assim, acredito que vai ser bem enriquecedor para os nossos alunos que estão sempre antenados, ligados nas dicas que nós estamos elaborando para vocês, buscando sempre, né, a aprovação, buscando que vocês consigam a tão sonhada aprovação. Então, para mim, Luiz Fernando, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sim. Mais uma vez. E a gente agradece aqui a sua participação aí, que realmente é sempre muito valiosa, né, mestre? E a FCC, né, é uma das principais bancas organizadoras do país, né? A gente sabe disso. Não está fazendo tanto concurso agora, mas daqui a pouquinho ela vai voltar a fazer muitos concursos. E a FCC é muito conhecida aí por fazer concursos para a área judiciária, né, mestre? Então, eu queria que você, mestre, falasse um pouquinho sobre as provas aí da FCC em relação a direito constitucional. Via de regra, elas apresentam um nível médio, um nível elevado de dificuldade. Não são provas fáceis, né, mestre? Não são provas fáceis. E nós não podemos confundir FCC com FGV. Exatamente. Né? Porque se a gente for comparar a FCC com a FGV, eu acredito que o nível de dificuldade de uma FGV, de uma Sebrasp, venha a ser até um pouco maior, tá? Mas não quer dizer que a banca não possua uma dificuldade. Tem uma dificuldade, ela tem um estilo próprio, né? Tanto que os candidatos eles precisam estudar pela resolução de questões de provas anteriores, em especial dos últimos anos, dos últimos 3 anos. Eu acho fundamental, tá? Mas assim, via de regra, ela apresenta um nível médio ou elevado de dificuldade. Eu acredito que de médio para elevado. Nós vamos ter questões de nível médio, questões de nível elevado, e também, Luiz Fernando, nós vamos ter aquelas questões triviais. Toda a prova nós vamos ter questões triviais. Mas, assim, acredito que, comparado com outras bancas, não menosprezando jamais a banca FCC, tá? É uma excelente banca, uma banca que realiza, né, os públicos, né, de âmbito nacional. Eu acredito que, quando comparado com uma FGV, por exemplo, que o nível dela venha a ser médio. Quando comparado com o SESP, Sebrasp, com relação àquelas questões de alternativas, A, B, C, D ou E, que ela venha a ter um nível médio, assim, de dificuldade, tá? Mas tudo é possível, né? E as bancas, elas, com o passar do tempo, elas evoluíram muito. Aqueles concursos mais românticos, né, de questões mais fáceis, né, isso assim ficou para lá, ficou para trás, ficou na década passada, né? Então, assim, a década passada nós já tínhamos concursos com um nível de dificuldade maior. Agora, então, que nós temos cada vez mais concorrentes, né? Tem que fazer um filtro maior, né? Assim, na média, as questões, assim, eu vou dizer que o nível é intermediário, né? Médio. Perfeito. Né? Médio de dificuldade. E qual é o vai depender muito também da escolaridade que vai ser exigida, né? Sim. Então, concurso para nível médio é um pouco mais fácil que concurso para nível superior. Com cargos de nível superior, aqueles cargos mais elitizados, a prova tende a ter uma pegada maior, mais pesada. Como as outras bancas também. Tá? Mas, assim, aí eu tomei como parâmetro para a gente poder responder a essa primeira pergunta
comparando com outras bancas, né? Comparando com outras bancas, eu acredito que esteja ali no nível médio, quando comparado com FGV ou então SESP e Sebrasp. Mas sem diminuir a banca, que a gente não pode subestimar a banca, Luiz Fernando, jamais. O candidato ele não pode subestimar jamais a banca. E, mestre, qual é o perfil, então, da prova de direito constitucional da Fundação Carlos Chagas? É uma banca que elabora questões com textos curtos, com textos longos? Que caracteriza efetivamente as provas da Fundação Carlos Chagas? Ela trabalha mais com letra de lei ou faz mais uso de súmulas, jurisprudências, doutrinas? Fala um pouquinho aí, destrincha para a gente esse perfil. O que eu venho notando aí nos últimos anos, 2021, 2020, que a banca ela acaba trazendo questões com enunciados ali com caso concreto, tá? Pode botar um casinho concreto, e para que a gente chegue à alternativa, é necessário conhecer a letra da lei. Assim, eu sempre falo para o aluno, independente se vai ser ou não cobrado a letra da lei, você precisa conhecer a letra da lei, você precisa conhecer o dispositivo, né? Então, a banca, ela tem tido esse perfil, nos últimos anos, de cobrar ali um casinho concreto, né? E aí, para você responder, você precisa saber o dispositivo, o que está previsto na lei, na Constituição Federal. Mas nós encontramos também questões de letra da lei, que não exige muito, não tem muito caso concreto. É chegar e olhar, lembrar do dispositivo e responder. Não vai que vai ser igual à letra da lei, eles vão mudar alguma coisa. Mas se você conhecendo a letra da lei, você responde esses dois tipos, esses dois modelos de questões que eu mencionei aqui. Aquelas questões de casos concretos, e a questão que exige assim mais bater os olhos e chegar ao gabarito. Tá? Então, para as duas, precisa da letra da lei. Não é uma prova cansativa, com longos textos, não costuma ser um perfil da FCC? Pelo menos em direito constitucional, não. Tá? Eu entendo que as questões, né, não são textos tão longos. Médio, vou botar como médio. Né? Agora, nós temos bancas aí que... Sim, são cansativas. Eu já corrigi questão, não vou citar a banca, porque não tem necessidade, mas assim, que eu demorei meia hora para corrigir uma questão de direito constitucional. Tinha ali a parte, né, chave da questão, gigante, mais as alternativas gigantes, e aí tinha que ir batendo ponto por ponto. Eu imagino, por exemplo, eu corrigindo a questão, demorei 30 minutos, o candidato vai demorar também, talvez não 30 minutos, porque ele não está corrigindo a questão, mas vai demorar um tempo considerável para poder resolver aquela questão. Ainda bem, então, que a FCC não tem esse perfil, né? Não, eu não tenho identificado esse perfil, não. Tenho identificado um perfil mais tranquilo. Mestre, de resolução de questões. Você falou que, assim, que a prioridade é a letra de lei, mas também cai muitas questões de súmulas, jurisprudências, doutrinas, ou não? Olha, Luiz Fernando, cai assim, como as outras bancas. O candidato ele precisa conhecer súmulas do STF, do STJ. Tá? Eu gosto muito de falar o seguinte: às vezes o edital não traz expressamente súmulas, né? Mas se ele trouxer do Poder Judiciário, e dentro do Poder Judiciário mencionar o STF, poxa, é perfeitamente possível de ser cobrado súmula do STF, súmula vinculante. Tá? Então, assim, muitas das vezes existe um embate, se estava, se não estava no edital. Então, eu sempre recomendo ao candidato, estuda a súmula, estuda assim, faz a leitura dos informativos. Você não vai se confundir na prova por isso. Né? Você vai ter mais conhecimento. E assim, nos últimos anos, a banca vem cobrando, sim. Tá? Assim, também vai depender. Você tem concurso de nível médio, concurso de nível superior, você tem concurso para qualquer área em nível superior, você tem concurso para tribunal, que também é qualquer área, mas você também tem concursos específicos, né? E cobra a graduação específica para o direito, por exemplo. Então, assim, vai depender muito, Luiz Fernando. Mas a dica, não deixe de estudar, não. Súmula, jurisprudência, os informativos do STF são muito importantes. Mas para a gente mensurar assim, o quê? 70% das questões são de letra de lei. Em torno disso. Eu entendo que mais, não só a letra de lei, tá?
aquele modelo do casinho concreto, com as alternativas que você precisa conhecer a letra da lei, e questões mais diretas que nós vamos chamar de letra de lei. Eu acredito que até mais. Acredito que Perfeito. até mais. E é uma Tá? banca que trabalha com pegadinha, caso positivo, como é que Olha, ela tenta confundir o candidato? quando a gente pensa em concurso público, a gente pensa em pegadinha, né? Que é questão com pegadinha. E aí são as tradicionais, as clássicas, né? De provas de múltipla escolha, né? Colocar um não, né? Um exclusivamente, né? Ou então tirar isso, né? Enfim, são aquelas pegadinhas clássicas, não tem muita, assim, muita diferença em relação às outras bancas. Por exemplo, um CESP, né? Na prova de certo ou errado, a gente tem uma peculiaridade ali que não chega a ser uma pegadinha, mas, por exemplo, você tem questões que para você dizer se está certo ou errado, e o incompleto, desde que não perca o sentido, né, ele está correto para o CESP-NB, é uma característica. E isso eu não vejo muito no FCC. Eu não vejo muito. Tá? Então, assim, você vai chegar ali, você vai analisar as questões e você vai encontrar uma correta. Você vai encontrar uma correta. Aí tem as pegadinhas clássicas, aquelas que todo candidato, quando começa a estudar para concurso público, tem ciência, né? Mudar uma palavra, inverter, tirar, alternar o sentido, né? Algo que podia, não podia. Né? Então, são coisas assim que não vejo muita dificuldade. E, ela tem uma característica que vai colaborar para a gente traçar o perfil. Eu gosto da banca FGV, eu acho uma banca interessante para FCC. o candidato. É assim, FCC eu não que você está vou falando, né? falar que... Hã? FCC que você está falando, não é correto? Eu falei qual? FGV, mas é FCC. Opa, pessoal, é FCC. Se eu falei FGV, é porque eu tô, tipo, fazendo um paralelo, tá? Esquece FGV, tá? É FCC, tá? Então, assim, ela é uma banca que tem essa característica, tem essas características que nós estamos apontando aqui, tá? Perfeito. Por exemplo, a FGV, aí a FGV já trabalha muito mais com casos concretos, né? Podendo abordar a parte doutrinária, né? Mas a FCC não. A FCC tem esses casinhos concretos, mas você precisa conhecer a letra da lei para resolver esses casinhos concretos. Tá? E sabendo quando o candidato descobre que a FCC vai ser a organizadora do seu concurso, quais são as estratégias de estudo que ele tem que adotar, quais são os cuidados que ele tem que adotar para ter um excelente rendimento em direito constitucional? Olha, eu ficaria feliz, tá, em descobrir que a banca FCC veio a ser escolhida para elaborar o concurso, né? Assim, e por quais razões? Eu vou responder. Né? Isso não tem muito mistério. Né? Você vai ter um perfil muito bem delineado. E assim, o que eu estou falando você pode comprovar. Basta você baixar provas do ano de 2021, tá? Do ano de 2020, que você vai perceber o que eu estou falando. O candidato ele tem essa percepção. Então, é um perfil muito bem definido. Tá? E assim, uma estratégia. Saiu lá, a banca FCC. Primeira coisa que eu recomendo, faça um cronograma. Tá? E aí, Luiz Fernando, nós temos tanto antes do edital quanto depois do edital. Você falou depois do edital, não é isso? Saiu o edital. Não, saiu, definiu a organizadora. A partir do momento que definiu a organizadora, descobriu que é a FCC. Definiu a organizadora. Como estudar com foco na FCC? Faz um cronograma ali, pega as disciplinas que vão ser cobradas no concurso, né? Ah, mas ainda não definiram as disciplinas. Pega do edital anterior, né? Monta um cronograma e, nesse cronograma, você precisa resolver questões, separar um tempo para resolver questões da banca FCC. Tá? Por quê? É a FCC que vai elaborar. Existe um perfil da banca FCC, como existe um perfil da banca Sebrasp, como existe um perfil da banca FGV. Tá? Nós não temos muitas questões, Luiz Fernando. E aí, o que fazer? E aí? Mas eu acho Pega.
No caso da FCC, deve ter bastante direito constitucional, né? Tem bastante questões de direito constitucional. Mas, por exemplo, aí cobra um tema que não tem muitas questões. Ah, sim. Né? E aí, como é que você faz? Aí você estuda por outras bancas, né? Mas, poxa, tendo muitas questões, como o Luiz Fernando falou, vamos priorizar FCC. Tá? Não tem para onde correr. Tá? E aí, fazer o cronograma, tá? Dividir lá as disciplinas, e dentro desse cronograma reservar um tempo para resolver questões. Tá? Questões da FCC dos últimos 3 anos. Tá? 3, 4 anos. Não pega muito para baixo, não, porque assim, nem sempre você vai estar controlando as alterações que tiveram, né? O professor ele consegue direcionar o aluno, olha, isso aí, essa questão aí não está muito boa, mas não. Mas talvez o candidato ainda não tenha essa percepção. Não todos, tá? Aquele que esteja começando. Agora, aquele que já está no nível mais avançado, ele consegue até pegar questões mais de mais tempo, né? Sim, Só que, assim, a gente sabe, né, Luiz Fernando, um examinador ele não vai ser eterno, né? Muda. Tudo bem que, sim, existe um perfil, a banca deve conversar lá com os examinadores, eu quero que faça as questões assim, né? Mas o ideal é você pegar ali dos últimos anos. É porque aquele perfil, aquelas pessoas ali que estão fazendo. Então, essa é a estratégia. Né? Definiu a banca, estudar a banca. Definiu a FCC, estudar a banca FCC. Tá? Eu posso dar uma dica que independe de banca? Sim, lógico. Tá? E assim, ela foi fundamental para a minha aprovação, tá? Em concurso público. A Constituição Federal, ela possui 3 partes. Assim, no primeiro olhar, você deve enxergar a Constituição em 3 partes: o preâmbulo, o corpo e o ADCT. Tá? Em 3 partes. O preâmbulo é curtinho, né? Nós, representantes do povo brasileiro, aí termina lá, né, falando sobre a proteção de Deus, que demonstra que nosso Estado é um Estado laico, né? E aí depois começa o corpo constitucional, Luiz Fernando, que vai do artigo 1º até o artigo 250. Tá? Aí você vai falar, poxa, é muita coisa? Vai cair tudo no seu concurso? Não. Mas, por exemplo, se você tiver com tempo, não saiu ainda o edital, não saiu ainda as regras, né? Não saiu ainda a banca, lê a Constituição toda. Aí você vai falar, poxa, mas é muita coisa. Não é. O corpo constitucional possui 250. Eu não estou nem falando para você fazer a leitura do ADCT, não. Estou falando para você fazer a leitura do corpo constitucional. Divide aí 250 por 10, dá quanto? 25. 25, né? Em 25 dias, você consegue ler a Constituição todinha. Tá? E fazer uma boa leitura. Professor, mas, por exemplo, o artigo 5º, ele é grande, né? Ele tem 78 incisos? Não, tem 79 agora. Você sabia, Luiz Fernando? Sim, Foi acrescentado mais um inciso agora. Eu já tinha conversado com você anteriormente, você já tinha me dado esse toque. Então, aí, poxa, quando você for fazer a leitura do artigo 5º, se você quiser, pega ali 2 dias para ler o artigo 5º. Você encontrar um artigo um pouco mais extenso, poxa, você pode, ao invés de pegar um dia, pega mais de um dia, não tem problema. Mas, assim, vai girar ali em torno de 25, 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, e você vai conseguir ter uma boa bagagem no que se refere ao estudo da Constituição, em especial da letra da lei, que vai ser fundamental para resolver questões da banca FCC, que nós estamos conversando. Né? Tem um casinho concreto, daqui a pouco nós vamos resolver questões. Nem sei se eu podia falar, né? Mas eu tem sim, o pessoal já sabe. É assim mesmo. Que ele falou, não, nós vamos... vai ter umas questões aí que nós vamos resolver, e questões que ele escolheu para mim, né? Isso que é bacana, né? Aquele, quem sabe, faz ao vivo, né? Dá até medo, mas nós vamos fazer, né? Vamos fazer. FCC tranquilo. FCC tranquilo, né? Aí você conhecendo ali o dispositivo, você consegue resolver as questões. Então fica essa dica, Luiz Fernando, além do cronograma, resolver questões, poxa, tenta fazer a leitura da Constituição. Assim, se não saiu o edital ainda, busca o que já foi cobrado
Mas, assim, tenta incluir todo o corpo constitucional, vale a pena. Vai dar uma bagagem muito boa. E aí, depois que saiu o edital, aí você prioriza a leitura dos dispositivos que estão no edital. Tá? Então, é uma estratégia que, para mim, deu muito certo. Ótimo, mestre. O que eu sei hoje de dispositivos, que eu falo, o pessoal às vezes fala, poxa, você guardou isso? Foi da época que eu estava para concurso, que eu consegui guardar. Né? Ah, professor, mas eu preciso saber de cabeça os artigos para ser aprovado em concurso público? Lógico que não. Tá? Lógico que não. Tá? Os alunos sempre perguntam isso. Não, mas eu acabei guardando. Eu gostei de estudar disciplina de direito constitucional, então eu acabei guardando. Então, muitos dos artigos que eu sei hoje começaram ali, ó. Eu comecei a guardar na época de estudante para concurso. É isso aí. E, mestre, eu queria que você agora listasse aí para a gente 5 grandes assuntos de direito constitucional que são muito explorados aí nas provas da FCC. Quais seriam esses 5 grandes não precisa assuntos? Ser assim, não precisa ser em ordem, né? Não. Aleatoriamente, mas pelo menos 5 grandes assuntos. 5 grandes assuntos. O título 2 da Constituição Federal. O título 2 ele trata dos direitos e garantias fundamentais. Tá? E ali nós vamos encontrar o artigo 5º, poxa, que nós acabamos de falar aqui, né? Possui um caput e 78 não, e 79 incisos. Sabe, a gente fica com na cabeça 78, porque durante muito tempo, né, desde a emenda constitucional número 45 de 2004, que a gente não tinha ali um acréscimo, né, de dispositivos, que com a 45 acrescentaram o inciso 78 e o parágrafo 3º e 4º, e agora, recentemente, acrescentaram o inciso 79 no artigo 5º. Então, se eu falei só 78, estou aqui falando 79 agora. Então, assim, Luiz Fernando, na prova que cobra o artigo 5º, vai ter uma questão de artigo 5º na prova. Então, é um grande tema. E aí, dentro dos direitos e garantias fundamentais, que não é só artigo 5º, nós temos a nacionalidade, nós temos os direitos políticos, muito cobrado em prova de direitos políticos. Tá? Isso tudo que eu estou falando está dentro dos direitos e garantias fundamentais. Tá? E aí, concurso para tribunal, poder judiciário. Não tem... É para tribunal, você precisa saber poder judiciário. Eu acrescentaria aí, junto, as funções essenciais da justiça. Tá? Então, poder judiciário, funções essenciais da justiça. É um tema que eu percebo que vem sendo cobrado. Organização do Estado. E, assim, poder legislativo e poder executivo. Poder executivo, assim, cresceu muito nos últimos tempos, tá? Então, são, assim, você falou 5 grandes assuntos, foi 5 ou foram... 5, pelo menos 5. Pelo menos 5. Acho que eu falei até mais de 5. Esses são os mais cobrados pela FCC, então, né? Sim. Perfeito. E agora, então, mestre, vamos aqui para aquela parte, né, da entrevista, né, onde o professor corrige aí 2 questões de prova da FCC, né, e vai comprovar tudo isso aí que a gente estava conversando. Eu vou aqui compartilhar. Você vai colocar na tela para a gente? Vou botar aqui agora na tela, já estou compartilhando. Tela cheia, né? Já está aqui já. Consegue já enxergar, mestre? Consigo, né? Então, vamos lá. E aí, olha só, você só comprova o que eu acabei de falar, né? Ao disciplina, questão de 2021. Recente. Aí tem ali, né? Ao disciplinar os direitos políticos, a Constituição estabelece que... Aí eu trouxe as alternativas, né? O examinador trouxe as alternativas, né? Então, lembra que mencionei direitos políticos dentro dos direitos e garantias fundamentais? Sim. Né? É um assunto aí que está realmente cobrado pela prova. Vamos fazer de trás. Vamos fazer da letra E para a letra A? Ok, vamos lá. Pode ser. Aí está ali, somente por meio de emenda constitucional podem ser estabelecidas outras hipóteses de inelegibilidade, além das expressamente já previstas no texto constitucional. Olha, está errado. Por quê? O candidato ele precisa conhecer o artigo 14, parágrafo 9º. Tá? E aí, o artigo 14, parágrafo 9º, eu vou até abrir aqui para falar para vocês. O artigo 14, parágrafo 9º,
ele diz o seguinte, ó, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato considerado, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Tá? Eu li rápido aqui, pessoal, a letrinha está miúda, mas depois eu peço que vocês façam a leitura mais apurada. Tá? Então, ó, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, lá na letra F fala somente por emenda constitucional. A gente vê que no artigo 14, parágrafo 9º, fala lei complementar. E aí a letra D fala assim, a cassação de direitos políticos ocorrerá, dentre outros motivos, por condenação criminal transitada e julgada. Aí, poxa, você tem que conhecer o caput do artigo 15, que diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de... Tá? Aí o inciso 3 fala condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, não tem cassação. Tá? É vedada essa cassação. Nós falamos em perda ou suspensão de direitos políticos. Beleza? Aí a letra C. Ó. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. 30 dias. Contatos da diplomação. É 30 dias? Não, 30 é 15 dias. Eu já li com o correto. Né? E aí está no artigo 14, parágrafo 10. Ó. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Então, ó, não é 15 dias, não é 30 dias. Não são 30 dias, são 15 dias, tá? 15 dias, tá? Está no artigo 14, parágrafo 10. Ó, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação. E aí a letra B, ó, é vedada a tramitação em segredo de justiça da ação de impugnação de mandato. Está certo ou está errado, pessoal? Aí nós vamos no parágrafo 11, Luiz Fernando, que diz assim, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça. Então, na verdade, ela tramitará em segredo de justiça. Sobrou a letra A. Ó. O analfabetismo ele é causa de inelegibilidade, mas não impede o alistamento eleitoral. Exatamente. Vocês abrirem o artigo 14, parágrafo 4º, está lá, ó, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, o analfabetismo é causa de inelegibilidade? Sim, mas não impede o alistamento eleitoral. Sim, o analfabeto ele pode votar de forma facultativa. Tá? Ele não pode ser eleito. Então, qual o gabarito? Letra A. Letra A. Letra A. Vamos para a segunda questão. E aí, questão? Luiz Fernando, comprova aquele tipo de questão que eu mencionei, que você precisa conhecer a letra da lei. Tá? E, ó, curtinho, né? Curtinho. De fato, curtinho. Bem colocado. Podemos passar para a segunda, mestre? Podemos, com certeza. Então, vamos lá. A segunda. Opa, essa questão aí, ó, já estou batendo o olho, ela já vai trazer ali um casinho concreto, né? Uma situação que você vai precisar da letra da lei para poder chegar ao gabarito. Tá? Então vamos mas, assim, nada de absurdo. Ó. Não é tão curtinho, mas não é tão longo. Pelo menos ali a parte principal da questão. Não, nem as alternativas. Médio, né? Médio. Sim. Vamos ler então a questão? Hã? Vamos ler então a questão, mestre. Vamos lá? Vamos. Ó, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3
da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal pela suposta prática de ato que constitui crime, ficando suspenso de suas funções após a instauração do respectivo processo. Considerando a hipótese de que o julgamento não seja concluído dentro de 180 dias, o afastamento do presidente da República. Olha, e você estudando por essa questão, você está aprendendo, né? Porque ele está te ensinando. Aí está dizendo, considerando a hipótese de que o julgamento não seja concluído dentro de 180 dias, o afastamento do presidente da República. O que acontece? Esse afastamento, ele cessará, Luiz Fernando. Tá? Então, na letra B, você já pode, está dizendo que não cessará, na B e na C, não é isso? Elimina essas duas. Isso, aí, letra A. Cessará, encerrando-se, consequentemente, o processo instaurado no âmbito do Senado Federal, não se podendo mais afirmar que o presidente tem... Não, vai continuar. É só o afastamento que cessa. Aí vamos para D, cessará sem prejuízo do regular procedimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de infração penal comum? Não é infração penal comum. Se fosse infração penal comum, nós não estaríamos ali mencionando o Senado, tá? Estaria relacionado a... Seria o julgamento perante o STF, crime comum, tá? Depois do juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Então, a letra D também não pode ser. Aí sobrou a letra E, cessará sem prejuízo do regular procedimento. Cessará, porque a letrinha está minúscula, pessoal, está pequena, tá? Se eu falei alguma palavrinha aí, perdoe o professor, tá? Depois vocês conseguem ler perfeitamente. Então, cessará sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de crime de responsabilidade pelo presidente da República. Quer uma dica? Faz a leitura de todo o artigo 86 da Constituição Federal. Tá? Artigo 86 da Constituição Federal é fundamental, é a base para que vocês consigam chegar ao gabarito que vem a ser a letra E. Então, Luiz Fernando, pelas duas questões que você escolheu, bate com o que a gente conversou. Sim. Tá? Texto relativamente curto. Não tem assim muito mistério. Tá? Agora, a gente não pode prever isso com 100% de certeza, né? Porque nós temos surpresas, né? Mas esse é um padrão da FCC. Não é o padrão da FCC. O padrão da FCC é esse, né? Esse aqui, exatamente. É isso aí. Pode aparecer diferente? Pode. Né? Mas a gente tem que trabalhar com o padrão. Perfeito. Né? Estudo para concurso é isso, estudar pelo padrão. Posso descompartilhar ou quer fazer mais algum comentário? Pode sim. Então vamos aqui voltar ao nosso papo. E agora, mestre, para a gente finalizar, então, eu queria que você deixasse aí uma última mensagem para que todos os candidatos que em breve vão realizar provas de concurso organizados pela FCC possam aí ter um excelente desempenho na sua disciplina, que é Direito Constitucional. Tá, eu vou falar exatamente o que você pediu, tá? Mas eu posso falar mais uma dicasinha? Lógico. Nós mencionamos os temas que estão sendo cobrados com frequência, não é isso? Isso. Então, tem aqueles temas que também merecem atenção, que são aqueles que acabam sendo deixados de lado, né, pelo candidato, mas que no ano de 2021 veio a ganhar uma certa relevância. Eu posso citar um tema que ganhou uma certa relevância? Lógico, por favor. Ou então a gente deixa aí para fazer aquele mistério? Não. Tá, é a hora agora. A hora é agora, antes da sua mensagem final. Então, aí depois eu venho com a mensagem final. Então, vem ganhando muito relevo o título 8 da Constituição, que trata da ordem social. Tá? E aí, se vocês pegarem as provas de 2021, vocês vão confirmar isso. Tá? Então, ganhou um relevo bem bacana.
da ordem social. Então é um Não, assunto não aí era que, um tema muito cobrado e passou a ser cobrado. pela Tá? FCC, você acha que a FCC vai explorar isso nas próximas provas? Eu acredito que a FCC vai explorar isso, e aí me perdoe, mas eu vou extrapolar. Sim. As bancas, em geral, elas Bom, vão explorar cada vez mais a ordem social. Tá? perfeito. Cada vez mais a ordem social. E não confunda a ordem social com direitos sociais, tá? Nós encontramos direitos sociais na ordem social, tá? Mas, por exemplo, o meio ambiente, que está dentro da ordem social, ele não é direito social, tá? Ele trata-se de direito difuso. Tá? Então, a ordem social não é sinônimo de direitos sociais. Nós encontramos direitos sociais dentro da ordem social? Sim. Só direitos sociais? Não. Nós encontramos direitos difusos também dentro desse tema aí, que não era tão explorado, mas que passou a ser explorado. Tá? Perfeito. Então, mestre, Aí agora eu tenho que dar aquela mensagem final, final, né, exatamente para o para os pessoal aí candidatos. arrebentar aí nas provas de direito constitucional organizadas pela FCC. Suas dicas finais. Eu até já falei uma dica, né? Fazer a leitura da Constituição, né? Do corpo constitucional todinho, né? Dos 250 artigos, né? Fazer essa leitura aí, faz pelo menos 2 vezes. Eu, poxa, professor, pensei que era uma vez só. Eu pensei que deveria fazer até mais, né? Eu, quando estudava para concurso público, né? Não que eu não estude mais, eu estudo, porque para lecionar para concurso público a gente precisa Estudar. estudar. E eu sempre falo, eu gosto de estudar para concurso público, porque eu sinto a energia do candidato, a dificuldade ali do candidato. E quando vocês fazem a prova, eu espero a prova chegar para mim para eu poder fazer também, né? Porque se eu acerto as questões depois, eu penso assim, opa, então o caminho está assim, eu estou ali no caminho certo, né? Você imagina se eu não acerto, né? Tem que acertar, né? E aí pô, dá aquele alívio, né? Mas, ó, tem provas que são difíceis, cara, que às vezes a gente olha assim, meu Deus, que gabarito é esse? Né? Mas aí é raro, é raro. Porque o professor, ele tem que se dedicar, né? Ele tem que se capacitar. Então, como dica aí final, ó, estudem a Constituição, faça a leitura da Constituição, mesmo que tenha temas ali que não vão ser cobrados. Ah, professor, poxa, eu vou ter que ler a parte tributária. Olha, se o concurso cair tributário, sim. Né? Como, tipo, que nem seu concurso cai administrativo. Praticamente todo concurso cai administrativo. Eu vou botar praticamente porque se botar todo é muito complicado, falar todo, né? Mas aí você vai ter do 37, a partir do artigo 37, você precisa saber. Você, poxa, vai fazer um concurso que cai direito penal. Artigo 5º, você tem vários princípios do direito penal, do processo penal. Então, ó, fazer a leitura da Constituição, se cadastra no site do STF, para você receber os informativos do STF, fazer a leitura dos informativos. É um excelente estudo. Tá? Muitos desses informativos, inclusive, citam até doutrina, tá? Para poder fundamentar o posicionamento dos ministros. Então, é uma fonte muito boa de estudos informativos do STF. Eu faço a leitura. Sempre que chega um informativo novo, sai um informativo novo, eu faço a leitura. Tá? Eu elaboro simulados para degrau, Luiz Fernando. Né? Eu estou sempre colocando questões ali que precisam do conhecimento de informativos. Aí os alunos falam, nossa, muito difícil. Eu falo, é bom você fazer agora, ter essa dificuldade agora, para quando chegar na prova ser tranquilo. Né? Um nível assim, um pouquinho acima do examinador. Né? E faça o seu cronograma, é uma dica, faça o seu cronograma, busque, Luiz Fernando, e aí você, de repente, vai achar uma surpresa o que eu vou falar, o candidato também pode ficar surpreso. Tá? O objetivo é esse mesmo, fazer com que as pessoas se surpreendam, de repente até provocar um choque, né, de realidade. Cuidem da saúde mental. Né? Cuide do seu psicológico, né? Porque pode ser que você venha a ser derrubado por conta disso. Né?
Então, o emocional é muito importante. Luiz Fernando, você está há muito tempo nesse mundo dos concursos, não está? Estamos, mais de Já 20 anos. conheceu muita pessoa boa que não passou? Sim, muitas vezes, exatamente, porque ela não conseguiu, né, ter equilíbrio emocional, né, estar bem. Dá dor de É, barriga, dá dor de barriga, tem gente que desmaia, né? Tem gente que cria um bloqueio. Então, busque tratar a sua saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental também. E eu falo isso, estou falando aqui dentro de um programa de concurso público, mas isso para o seu dia a dia. Busque estar em dia aí com a sua saúde mental, que o resultado ele vai melhorar bastante, tá? Bastante. com Tá? certeza. E aí, quando eu falo saúde mental, envolve várias coisas, né, Luiz Fernando? Controlar a ansiedade, né? Sim. Tentar não ficar acreditando muito no que as pessoas falam, né? Concurso público não é para você, né? Isso mexe, né, com a cabeça. Então, você tem que buscar blindar. Concurso público não é para você, concurso público, o pessoal fala, concurso público pode ser marmelada, concurso público é isso e aquilo. Poxa, nós estamos há quanto tempo aí, né, nesse mundo dos concursos? Quantos alunos a gente vê aprovado? Toda semana eu recebo uma mensagem de aluno que diz que foi aprovado. Eu recebi uma mensagem, Luiz Fernando, em 2018, até postei esses dias no meu Instagram, de um aluno, porque ele fez mais de 20 concursos e não foi aprovado. Isso num período de 4 anos. E aí, um belo dia, ele me enviou uma mensagem, isso em 2018, falando, poxa, professor, passei. Eu pensei assim, pensei na minha cabeça, imagina se essa pessoa tivesse desistido. Ele ia ficar estigmatizado como uma pessoa derrotada, né? Por mais de 20 concursos, né? Então, se você começou, vai até o fim. Vai depender só de você. E aí, olha só que legal, Luiz Fernando. Isso aí foi em 2018. Sim. Aí agora, no início do mês, eu recebi uma mensagem desse mesmo aluno, tá? Desse mesmo aluno, me relatando que passou em outro concurso, que em breve vai tomar posse em outro concurso, que vai ganhar mais do que está ganhando nesse concurso aí, que foi duro, foi mais de 4 anos que levou para ele passar isso em 2018. De 2018 para cá são mais 4 anos. Olha, ele está estudando há 8 anos. E aí eu perguntei para ele, e aí, vai parar? Ele, não, vou parar não. Desculpa, pessoal, tenho objetivos. Então, assim, isso me dá uma força para eu poder continuar, sempre estar ali me qualificando, estudando, lendo informativo, lendo doutrina, analisando banca, conversando com o Luiz Fernando, conversando com os amigos da Degrau, os professores da Degrau, para a gente poder trazer aulas cada vez mais dinâmicas, cada vez mais ricas em conhecimento, né? Então, mensagens assim são maravilhosas, tá? Se você tiver uma mensagem dessa, se você tem um caso desse, envia para mim, envia para o Luiz Fernando, envia lá para a Degrau, para a gente poder saber, né, Luiz Fernando? Porque isso é muito bacana para a gente poder passar para os alunos, porque muitas vezes tem muita gente que está ali desanimada, né? Não está bem, tá? Tipo, tá com depressão, né? Então, às vezes, uma mensagenzinha vai fazer com que você mude a vida daquela pessoa. Você que está enviando essa mensagem, você já conseguiu, né, um degrau. Então, vamos ajudar outras pessoas. As pessoas precisam estar ali no primeiro degrau e subir na escadinha até chegar a um ponto que vai falar, não, é aqui que eu quero ficar. Né? Exatamente. Luiz Fernando, sempre passou no concurso público, deu o seu melhor. Preste o melhor serviço público. Eu quero mudar de cargo. Tá, mas enquanto você estiver naquele cargo, dê o seu melhor. O próprio nome diz, é serviço público. Você vai servir ao público. Exatamente. Tá? Então, eu deixo essas palavras aí para vocês, que misturam um pouco de estratégia, de planejamento, né? Fazer lá o cronograma, ler a Constituição, mas também cuidar da saúde, buscar conhecer, né, os cases de sucesso, os casos de sucesso, porque você que está assistindo hoje esse programa, você vai ser um case de sucesso daqui a algum tempo. Eu costumo falar, cara, o Luiz Fernando já sabe dessa história, ele deve achar até chato eu falar. No meu primeiro concurso,
Eu acertei 12% da prova. Pô, me senti a pior pessoa do universo. Mas 10 meses depois eu estava sendo aprovado dentro do número de vagas. Tá? E eram poucas vagas. Tá? Então, não desiste não. Tá? Continue estudando, vem com a gente. Nós temos um canal muito bacana, não tem, Luiz Fernando? Ó, com dicas, com aulas lá, lógico. de diversos professores, programas. Tem E assim, podcast, tem YouTube, tem muito material aí para o pessoal. Isso, nós estamos abertos para acolher vocês. Né? E se quiser trocar uma ideia, envia lá uma mensagem para o meu Instagram, com @prof. Rodrigo Mesquita. Né? Nós estamos sempre abertos para estar trabalhando com vocês aí em busca do seu sucesso, da sua aprovação. Vou passar a palavra para o grande Luiz Fernando Sampaio Caldeira. Né? Eu conheço o nome porque ele é meu amigo já há um bom tempo. E para mim sempre é um prazer conversar com ele, conversar com a Degrau Cultural. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela sua participação, mestre, com certeza aí motivador aí para todo mundo que está assistindo. É exatamente isso. Não pode desistir, tem que continuar. Quem continua, quem tem resiliência, consegue chegar. Excelente as suas dicas e sua análise sobre as provas de direito constitucional da FCC. Então, agradeço mais uma vez sua participação, sobretudo aí por ter compartilhado aí com os nossos alunos e futuros alunos todos os seus conhecimentos sobre essa banca e dando aí várias dicas de estudo. E você que está assistindo esse vídeo, gostou dessa entrevista? Caso positivo, dê agora mesmo aquele like nesse vídeo, não deixe de ativar o sininho e se inscrever no canal da Degrau Cultural no YouTube. Lá você vai encontrar centenas de vídeos, entrevistas, inclusive um especial de super dicas, onde os professores da Degrau Cultural traçaram aí o perfil de provas de língua portuguesa, de raciocínio lógico e matemática e direito administrativo da FCC. Nos próximos dias, vocês vão poder assistir também ao último episódio dessa série sobre a FCC, na qual nós vamos liberar a análise aí sobre a disciplina de informática. Além de acompanhar nosso canal no YouTube, fique atento também às nossas redes sociais, ao blog de notícias da Degrau Cultural e também ao podcast Hora do Concurso. Estamos sempre aí preparando conteúdos especiais, relevantes, para que você conquiste a sua vaga no serviço público. Obrigado pela audiência e até a próxima, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente.